Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo Jesus, Filho amado do Pai, ressuscitado, vive no meio de nós e nos congrega nesse seu dia, o dia do Senhor, no altar do seu amor, da sua esperança, que aumenta a nossa fé. Dileto ouvinte, que este dia seja de vitória para você e sua família. Iniciemos nossa semana no altar de Deus, recebendo os manjares do céu, a palavra e a Eucaristia, como alimentos necessários e indispensáveis para nosso crescimento na fé, na esperança e na caridade. Eu desejo que você tenha uma abençoada participação na Santa Missa hoje. Que o seu dia seja fervoroso, piedoso. Chega um pouquinho mais cedo na igreja para fazer sua oração, rezar seu terço diante do Santíssimo e assim começar bem a semana. Nós vamos meditar hoje sobre a escusa, que é um vício, mas que tem também o seu lado positivo, como nós vamos ver, quando a escusa é em favor da proteção da vida do outro. Jesus fala ao coração da beata Conchita que a escusa é filha do amor próprio e do respeito humano. Consiste em não querer assumir o coração as misérias por ele provocadas, valendo-se de frívolas e até ridículos pretextos. A escusa é inspirada pela soberba. A humildade está longe, bem longe dela. Um coração humilde jamais é dissimulado, ainda que sofra calúnias e injustiças. Não se deve deixar abalar-se e permanece assim, contente em seu desprezo e humilhação. A escusa é um fruto ordinário em toda classe social e condição humana. Tem seu assento e reinado, inclusive em ambientes religiosos, onde também existe amor próprio. A escusa é tão suscetível que em muitas ocasiões adianta sua defesa com desculpas, antes menos de ser atacada ou questionada. Ao desculpar-se sem necessidade, então acaba revelando-se, em vez de quiçá passar desapercebida. Acusa-se, tornando patente sua culpa. Uma escusa prudente e ordenada, que age em favor do próximo, é uma virtude elevada, a tal ponto que, mesmo à custa de desabonar a si mesma, desculpa o próximo. Certamente é bem raro tal grau de virtude, mas felizmente existe. Culpar-se o homem a si mesmo a fim de evitar a pena do outro. De certa forma foi o que eu fiz, disse Jesus, em minha passagem sobre a terra. Carreguei em meu coração todos os pecados dos homens, para excusá-los diante do Pai eterno e alcançar-lhes o perdão. Cobri seus crimes enormes com meu precioso sangue, para que não fossem castigados. Na redenção, Deus carrega os pecados do homem a fim de excusá-lo. Sublime caridade essa, que guarda dentro de si uma infinidade de perfeições. Que bela virtude é a escusa para o bem do irmão. Trata-se de um ato de caridade que, quando reto e ordenado, faz muito bem e é digno de prêmio. Contudo, excusar o mal com prejuízo de terceiros é vício e até pecado, conforme a malícia e as circunstâncias agravantes daquilo que se escusa. A escusa de si mesmo é sempre má,
ou pelo menos imperfeita, salvo as raras ocasiões em que eu exija a prudência, a justiça ou a ordem. Quase sempre o amor próprio impera na escusa de si mesmo. Calar é digno dos filhos do crucificado. A própria inocência guardou silêncio quando o povo raivoso e hipócrita, invejoso e soberbo, pedia sua morte, infamando-a com atrozes calúnias. Quanto mais haverão de jamais acusar-se os filhos dos homens, que sempre têm manchas a limpar e defeitos a expiar. Como o coração humano já nasce com o germe do mal e da soberba, é-lhe como que inata a escusa. Logo desperte nele a razão, surge o vício do orgulho e o da escusa, que tem em suas veias o mesmo sangue. A escusa simples é menos danosa, porém geralmente quem se escusa o faz culpando e acusando o outro. Ambas as coisas são contrárias à caridade, porque levanta-se falso testemunho contra o próximo, a fim de se desculpar a si mesmo. Também comete-se grande dano e falta de caridade ao descobrirem-se os defeitos alheios, que deveriam ser ocultados e desculpados conforme a prudência e a retidão. O remédio para a escusa é não excusar-se. A escusa enquanto virtude consiste em carregar sobre si o mal dos outros, para livrá-los e ser desprezado. Mas tanto para o remédio quanto para a virtude, precisa-se de muita perfeição, domínio de si, expiação, grande generosidade e humildade sincera. Bem-aventurada a alma que não se escusa, exaltá-la-ei e amorosamente cuidarei da sua causa. Ditosa também a alma que se sacrifica para salvar a honra do irmão. Em verdade, não ficará sem recompensa, e meus olhos mirá-la-ão com predileção. Fica para nós, nesta manhã de domingo, esse convite a esta meditação sobre a escusa, como vício e como virtude. Como vício, quando nós escondemos o que somos e nos desculpamos, ou às vezes até nos incensamos para disfarçar os nossos erros. Aí sim a escusa se torna um vício horroroso. Quando se torna virtude, é naquele momento em que você defende o próximo para que não seja maltratado ou danificado. São atitudes cristãs que devemos mensurá-las com grande amor e afeto no nosso coração, pois como cristãos nós não podemos ser falsos, devemos sempre reconhecer nossas misérias e, com o coração cheio de caridade, defender aqueles que sofrem e que precisam da nossa defesa e da nossa escusa. O Santo Evangelho do domingo que estamos a celebrar, João 14, 23 a 29. Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. É interessante que nós já começamos agora a escutar no Evangelho nesses dias, em preparação já à ascensão do Senhor e depois à vinda de Pentecostes, esses alentos que Jesus
dá ao nosso coração, referindo-se ao envio do Espírito Santo, o nosso intercessor, o nosso amor profundo, que é o Espírito, que nos dá a consciência clara daquilo que a gente é, nos dá a consciência também do nosso pecado e o dom do arrependimento. O Espírito Santo, ele é fundamental nesse trabalho da cura de nós mesmos. O Espírito Santo remodela o coração que se entrega a ele. Isso é um gesto muito simples. Você submeter a sua vontade à vontade de Cristo, à vontade de Deus. Deixar que Deus haja, e Ele remodele, e Ele transforme o nosso interior com a força do Espírito do ressuscitado. Entendo que esses tempos agora de novena do Espírito Santo, de semana de oração pela unidade dos cristãos, que vamos começar na semana que vem, tudo isso é alento, é ajuda para a maturidade do nosso interior, de todo o nosso ser, como católicos, como cristãos. Que Deus tenha piedade de nós, nos ajude, nos mortifique, nos dê a graça de não sermos pessoas que se escondem atrás da coberta do pecado que trazemos no coração, mas que possamos viver essa harmonia profunda com nosso Senhor, que nos valeu a salvação e a vitória sobre a morte. Pai de bondade, eterno Deus, eu quero orar nesta manhã pelos doentes, pelos idosos de nossas paróquias, de nossas comunidades, que já não conseguem mais participar da vida ativa da igreja, da comunidade. Olha, Senhor, por estas pessoas. Cura, liberta e salva suas vidas e conceda-lhes o dom da esperança, o dom da paz, o dom da harmonia, o dom da fé. Restaura, Senhor, os que sofrem, os que andam desanimados, perrengues, difíceis de encontrar esse caminho de paz e o caminho da cura. Restaura-os com teu amor infinito. Amém. O Senhor Todo-Poderoso abençoa a sua vida, a vida da sua família, da sua comunidade, do sacerdote que te assiste e de todos os trabalhos da sua paróquia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha você e sua família um domingo abençoado. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.